o que é importante, o que é importante para que ajuda para melhorar a via aérea, melhorar a laringoscopia, falar sobre via aérea falha, identificação de uma via aérea difícil, sequência rápida de intubação, dispositivos extraglóticos e via aérea cirúrgica na emergência. Quando a gente pensa em intubar um paciente, a gente tem 3 perguntas principais que a gente tem que fazer. E se uma dessas respostas for positiva, você tem indicação realmente de tubo. A primeira dela é se há incapacidade de manter ou proteger a via aérea, ou seja, o reflexo de deglutição do paciente está preservado. A segunda, há incapacidade de ventilar ou oxigenar o paciente, exceto quando é uma insuficiência respiratória que tem uma causa rapidamente reversível, por exemplo, uma overdose de opioide, um edema agudo que você colocou na VNI. Se você tem essa incapacidade de ventilar ou oxigenar o paciente, também tem indicação de tubo. Ou se a evolução clínica ou desfecho esperado é desfavorável. Você vê que esse paciente vai evoluir mal e talvez precisando realmente o tubo, e talvez esse tubo seja um jeito de antecipar as coisas. Então, preciso entubar. E agora? Vamos falar, então, da anatomia. A gente tem 3 principais pontos que a gente tem que lembrar as relações entre eles quando a gente fala de via aérea. Aqui a gente não vai ficar falando esse é o osso tal e tal, não, não é essa a intenção, é só mesmo revisar as relações que tem. Então, 3 pontos principais para a gente é a relação entre mandíbula e língua. A gente precisa ter um espaço mandibular suficiente para acomodar a língua na hora da laringoscopia, porque senão a língua fica ali na frente do laringoscópio e acaba atrapalhando. Assim como pacientes com línguas muito grandes também pode atrapalhar. Então, essa relação mandíbula-língua é muito importante na hora da laringoscopia. E a laringe mesmo, propriamente dita, que daí pontos importantes. A gente tem a epiglote, não dá para ver aqui o meu contador, né? Acho que não. Não, Então, a gente tá tem dando a para ver, epiglote. a tua flechinha, dá para ver Tá sim. dando? Ah, Tá. então tá. Então, aqui a gente tem a epiglote, e a epiglote, ela é ligada ao osso ióide pelo ligamento ioepiglótico. Esse ligamento fica ali na valécula, é onde a gente acaba colocando o laringoscópio para estimular, para erguer, colocando nesse ligamento que vai erguer a epiglote para visualizar as cordas vocais. Então, aqui essa é a imagem que a gente sempre procura, né? Então, epiglote, aritenoides e as cordas vocais. Então, aqui a imagem propriamente dito. A epiglote, aqui em cima, cordas vocais e aqui as aritenoides. Por que é tão importante conhecer essa anatomia e anatomia não só dos desenhos ali, mas na prática mesmo? Existe um caso que, na verdade, é mais comum em neonatos, mas que a gente precisa saber. O esôfago normalmente não aparece, ele é para ser uma luz invisível ali, mas em alguns casos pode aparecer, e nos neonatos, com a pressão da laringoscopia, ele pode ficar mais esbranquiçado assim nas paredes. Então, quem não conhece bem essa relação da anatomia, pode ver um buraquinho ali, uma luz com um negócio esbranquiçado, deve ser a via aérea, né? Então, por isso, sempre, quando você está entrando com o laringoscópio, você sempre tem que estar situada onde você está. Você vai entrar, a primeira coisa que vai procurar a úvula, na úvula já procura a epiglote, para não ter esse tipo de confusão.
Então, a gente tem vários tipos de lâminas, mas as principais, né? É a lâmina curva, que ela é mais larga e permite melhor controle da língua. Então, você consegue, o paciente que tem língua grande, você consegue jogar essa língua mais para o lado com a lâmina curva. E a lâmina reta, que é quando você tem alguma limitação dos movimentos cervicais, e ela pode ajudar, ou incisivos muito proeminentes, uma limitação da abertura bucal, porque como vocês podem ver, ó, a diferença aqui do tamanho dela, né, da espessura dela. Então, nos pacientes que têm uma abertura bucal restrita, ela ajuda bastante. Outro caso que ela ajuda é quando o paciente tem aquela epiglote grande e caída. Então, você vai com a lâmina curva e você não consegue pinçar, quando você entra ali no ligamento epiglótico, ele não, essa pressão não é suficiente para erguer toda a epiglote. Como com a lâmina reta você acaba abraçando a epiglote, nesses casos ela ajuda. Então, aqui é a diferença, né? Com a lâmina curva, você vai entrar lá na valécula, vai pinçar lá o ligamento e o epiglótico, e com a reta você vai por baixo, vai abraçar. Perceba que a epiglote está aqui. Então, com a lâmina curva, você vai entrando aos poucos, viu a epiglote, você coloca ali na valécula e eleva ela. Com a lâmina reta, você entra e vem voltando até visualizar. Então, a imagem, né, que a gente procura ali com a lâmina curva, você vai entrar aqui na valécula, onde tem o ligamento, e é com a compressão desse ligamento, com a pressão dele, que vai fazer a contração do epiglote e abrir a via aérea. Então, a diferença aqui da lâmina curva, que você está acima da epiglote, e da lâmina reta, que você está abraçando a epiglote. Outra diferença aqui que dá para ver, que a gente conversou, pacientes com línguas maiores, né? A lâmina curva, ela abraça a língua, então ela limita. Já a lâmina reta, como ela é mais curtinha, a língua às vezes acaba invadindo aqui e atrapalhando a sua visão. Existe um outro tipo de procedimento, que é a técnica paraglossal. Ela pode ajudar quando você entra na diagonal, do lado fugiu o nome do acidente aqui, na diagonal, aqui bem na lateral da boca, você pede para alguém tracionar o canto da boca e você vai ter uma visualização direta da via aérea. Ela ajuda, às vezes, na visualização, nesses casos mais difíceis, mas não deixa muito espaço ali para passar o tubo. O ponto negativo dela é que na hora que você vai passar o tubo, o próprio tubo às vezes pode cobrir a sua visão. Então você tem que deixar ele bem reto e só lá na pontinha encurvar. Então, quando a gente fala de via aérea, a gente tem que falar de Cormack, né? A classificação de Cormack. Então, são 4 tipos, basicamente, daí tem outras subdivisões, mas Cormack 1 seria aquele caso que você visualiza tudo o que você quer, visualiza as cordas vocais, epiglote, aritenoides. O Cormack 2, você visualiza aqui as aritenoides só, não chega a visualizar as cordas vocais. E o Cormack 3, você só visualiza a epiglote. E o Cormack 4, você não visualiza nada. Daí, na divisão, quando você consegue ver só uma parte ali da fenda glótica, seria o 2A. E quando você só consegue, não, você vê ali a aritenoide, mas não consegue ver parcialmente ali, que daí você conseguiria, com a ajuda de um buge, seria o 2B. E a classificação 3, a 3A é quando você consegue, tem aqui, a 3A é quando você consegue ali abraçar e elevar a epiglote, apesar de não visualizar bem, mas você ainda consegue elevar.
E a 3B é quando tem aquela epiglote em fenda, que a epiglote, por mais que você entra ali na valécula, na hora que você traciona, ela cai e acaba fechando ali a via aérea. Para esses casos, a gente tem uma lâmina que é articulada. Não sei se vocês conhecem, ela é uma lâmina curva, mas na ponta ela tem a pontinha dela faz assim. Então, você tem aqui no cabo uma alavanca que na hora que você abraça essa alavanca, ela ergue a ponta. Então, nesses casos, ela pode ajudar. Você tracionou e ainda levanta a ponta um pouquinho para tentar elevar um pouquinho mais. Ou daí dá para usar, tentar a lâmina reta. Vamos falar um pouquinho de via aérea difícil e via aérea falha. A gente costuma falar que via aérea difícil é algo que a gente prevê, e via aérea falha é algo que a gente experimenta. Então, via aérea falha. Quando a técnica escolhida falha e necessita alguma técnica de resgate. Ela é definida como ou 3 tentativas falhas por um intubador experiente, ou a melhor tentativa de intubação falha na situação em que é forçado a agir. A gente vai conversar dessa situação, mas é aquela situação que você não tem muito tempo, o paciente está muito grave, você não tem tempo de fazer mais nada, ou seja, é a sua melhor e única tentativa. Ou falha em manter saturação durante ou após a tentativa de laringoscopia. E o nosso objetivo vai ser oferecer o O2 de emergência o suficiente para evitar morbidade, até que a gente consiga uma via aérea definitiva por algum modo. Quando a gente fala de via aérea falha, a gente tem duas apresentações. A NINO, que é o pior cenário, que é aquela que você não consegue intubar e não consegue oxigenar, e quando você não consegue intubar, mas você consegue oxigenar. Na Nino, na verdade, a gente está no pior cenário, né? Você tem segundos para agir, porque o paciente vai começar a hipossaturar e você tem que definir uma via aérea. Então, normalmente, nesses casos, a gente acaba indo para a via aérea cirúrgica. Até pode tentar um dispositivo extraglótico, mas desde que não atrase a sua via aérea cirúrgica, ou seja, enquanto pega o material preparo, dá para tentar passar a máscara laríngea. Se ventilou, ótimo, é o que a gente precisa, voltar a ventilar esse paciente. Se não ventilou, você já está com o material ali para ir para crico. E a segunda situação, que é não consigo intubar, mas consigo oxigenar, é aquela situação que você consegue parar e refazer, revisar o que está errado nesse processo, o que a gente pode mudar, o que a gente pode otimizar. Afinal de contas, você não conseguiu intubar, a laringoscopia tem alguma coisa difícil, mas você consegue fazer ventilação de resgate. Já na via aérea difícil, são atributos anatômicos ou fisiológicos que a gente consegue identificar e prever essa dificuldade técnica. Então, a gente divide a via aérea difícil em via aérea anatomicamente difícil. Essa é aquela que todo mundo vê. Essa eu não tenho tanto medo, porque parece que é instintivo nosso. Você viu aquele paciente mais gordinho, barbudo, pescoço curto? Meu Deus, todo mundo respeita essa via aérea. O problema está em identificar a via aérea fisiologicamente difícil. Às vezes aí é onde a gente peca. É aquele paciente grave, instável, que você não pode partir direto para uma laringoscopia, para uma intubação, porque senão o risco de ele parar ou evoluir mal é muito grande. Então, aquele paciente que chega muito hipoxêmico, agitado, às vezes até mesmo pela hipóxia. Então, você tem que ter mecanismos ali para compensar ele antes. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre sequência atrasada de intubação, que é quando você faz uma medicação para conseguir pré-oxigenar esse paciente bem e depois ir com calma para a laringoscopia e tudo mais. Aquele paciente chocado, hipotenso, mesmo com medicamentos cardioestáveis, nesse paciente, se você não compensar ele antes, a chance de ele evoluir com uma PA inaudível e uma PCR na sequência é muito grande. Então, aquele paciente que está com sistólica de 70, vamos fazer um volume, vamos diluir uma nora, vamos começar, pelo menos deixar a nora diluída ali já. Então, você tem que manejar ele antes,
porque se você deixar para correr atrás disso depois, talvez já vai ter que correr atrás de uma PCR. E um terceiro tipo que normalmente esse é mais comum no médico recém-formado, ou que às vezes não tem tanta experiência com via aérea, é o psicológico. Porque vai dizer, quem nunca viu aquele paciente que tem todos os atributos de via aérea difícil e já começou a rezar? Meu Deus do céu, e agora? Para que lado nós vamos? Querendo ou não, por mais que você tenha experiência, quando você vê aquele paciente que tem preditivo de via aérea difícil, você já fica mais ansioso. Se você não conseguir controlar essa ansiedade, também pode te prejudicar na laringoscopia. Então, a gente tem alguns preditores dessa via aérea difícil. Quais são eles? Preditores de laringoscopia difícil, o Lemon, a gente vai falar sobre cada um separadamente. Preditor de ventilação, bolsa, válvula, máscara difícil, que é o Roman. Preditor de dificuldade para passar dispositivos extraglóticos, que é o RODS. E o SMART, que é preditor de crico difícil. Então, falando especificamente do Lemon, o L é de avaliar. A gente costuma falar, a gente tem uma frase aí conhecida na emergência, que é aquela, se uma via aérea parece difícil, é que provavelmente ela é difícil. Ou seja, valorize. Se você tem aquele feeling que esse paciente pode prejudicar, enfim, é que provavelmente realmente ela é difícil. Então, o L é de avaliar, de feeling mesmo. Aqui alguns exemplos. Então, paciente com pescoço curto, mais obeso, paciente com língua grande, paciente com trauma de face, Lefort 4, sangramento, paciente com uma mandíbula pequena, que daí vai ser difícil acomodar a língua, né? Na hora de laringoscopar, aquela língua ali vai ficar atrapalhando, porque não tem espaço suficiente para acomodar ela. E de avaliar o quê? A regra 3-3-2. Então, o paciente com uma tamanho ali de 3 dedos do próprio paciente da abertura bucal, o espaço ali mandibular, 3 dedos também, e a distância, e o, epi- fugiu a palavra, e o cartilagem, tireoide, 2. Por quê? Porque essa distância você vai ter que ajustar depois os eixos para conseguir uma laringoscopia direta. Quando o paciente tem essas distâncias desproporcionais, a gente tem dificuldade de alinhar os eixos da via aérea. A gente vai falar desses eixos logo para frente. Então, ali a distância, né? 3-3-2. O M é de Mallampati. No contexto de emergência, Mallampati fica meio que inviável, né? Até falam que dá para avaliar, né? Abrir, pedir para o paciente abrir ali, mas fica meio inviável no contexto de emergência. Seria mais para uma via aérea eletiva, numa cirurgia, assim. O é de obstrução e obesidade. Quando eu falo de obstrução, pode ser como que a gente avalia essa obstrução? Estridor laríngeo, disfonia, trauma cervical, massa tumoral, hematoma, alguma coisa que possa reduzir ali mais que 50% do tamanho da via aérea. A própria sensação de dispneia, junto com estridor, o N, de mobilidade cervical. Mobilidade cervical, seja intrínseca ou extrínseca. A intrínseca normalmente é relacionada com doenças reumatológicas e a extrínseca normalmente relacionada a trauma, né? E o controle cervical aí, seja colar, enfim. Quando a gente fala, então, de ventilação, bolsa, válvula, máscara, a gente fala de Roman. Roman, primeiro, o R de radiação, restrição. Restrição, a gente fala
aquele pulmão resistente, aquele paciente que tem alguma doença que você tem dificuldade de ventilar por conta da complacência baixa ou resistência alta, é que é aquele pulmão duro, que então você tem dificuldade de ventilar não por acoplar a máscara, mas pela alta pressão que você precisa fazer ali no ambu para conseguir ventilar. Normalmente, pacientes com SARA, a própria asma, que oferece mais essa resistência. A radiação relacionado muito à alteração anatômica ali, o de obesidade, obstrução e apneia obstrutiva do sono. Pelos mesmos motivos, né? Dificuldade ali de acoplar, muito tecido ali muito tecido celular subcutâneo, enfim. O M, de vedação da máscara, malampate e sexo masculino. Então, existe essa maior dificuldade de ventilar em pacientes do sexo masculino. Pode ser por conta da barba, por exemplo, porque não deixa vedar direito. A vedação da máscara, a gente vai falar, porque paciente, por exemplo, com barba, paciente que mais idoso, que não tem, por exemplo, bochecha, ou ali o próprio N, de nenhum dente. Esse paciente a gente fica com dificuldade de vedação da máscara. Na hora que você coloca a máscara, escapa pelos lados, seja ali pela falta de bochecha, seja do paciente idoso, né? Seja pela falta de dente, ou a barba em si. E o A é de idade. Então, pacientes com mais de 55 anos normalmente têm maior dificuldade nessa ventilação, justamente por conta dessa diminuição ali do tecido, né? Essa atrofia, que daí dificulta a vedação. Então, o que eu falei, técnicas que podem ajudar a ventilar nessas situações especiais. Então, um paciente sem dente ou idoso sem bochecha, a gente mantém a dentadura para ventilar. Eu sei que tem aquele senso comum de falar, meu Deus, ele tem dentadura, vamos tirar e tal. Não, calma, a gente mantém dentadura. A dentadura vai te ajudar a ventilar, porque ela te dá um suporte para a máscara. Em vez de ficar aquele buraco aqui, ela vai te dar um suporte para você encostar a máscara. A gente pode colocar gaze na boca, rolo de gaze mesmo, para tentar para encher esse espaço e enchendo, tendo contato, tendo superfície de contato ali com a máscara para vedar. Outra opção é você fazer a eversão do lábio inferior, igual está aqui nessa imagem, do paciente que você não consegue apoiar, porque é sem dente, você faz essa eversão para apoiar direto aqui nessa parte mais óssea. Paciente com barba, que fica escapando em volta ali da barba, o plástico, o ar, que você não consegue vedar por conta da barba. A gente pode fazer ou passar uma xilocaína, um gel de ultrassom. Eu, particularmente, não gosto dessa técnica, porque acaba depois até, às vezes, complicando mais, escorregando e mais um material ali. Uma segunda opção, que é o que eu pessoalmente mais gosto, é colocar um plástico, um filme ali, você coloca esse plástico e faz um buraquinho no meio para você ventilar, um buraco ali na boca. Por quê? Porque esse plástico, ele que vai entrar em contato, esse papel filme, ele que vai estar em contato com a máscara. Então, você consegue vedar bem e, ao mesmo tempo, ele é como se ele regularizasse a superfície que está irregular ali por conta da barba. Quando você está com dificuldade, você visualiza bem, mas parece que o tubo não vai. Fica batendo e não vai, você não consegue. Você pode rodar 90 graus ali, o bisel dele, que isso vai te facilitar na introdução. Vamos falar agora de dificuldade com dispositivos extraglóticos. É o RODS. Então, paciente que tem restrição de abertura da boca, resistência pulmonar, aquela mesma resistência que a gente falou lá no Romo,
A restrição de abertura da boca é por conta mesmo do tamanho ali da máscara laríngea, né? Desproporcional à boca. Obstrução, obesidade pelo mesmo motivo, essa dificuldade de acoplar. Distorção ou rompimento de via aérea, pelo mesmo motivo você não consegue acoplar direito a máscara laríngea. Ou a distância tírio-mentoriana curta, porque daí você não consegue também o ângulo ali para ela ficar ajustada na epiglote sem vazamento. E dificuldade na cricotirotomia, que é o SMART. Então, um S de cirurgia recente, prévia, o M de massa, quando a gente fala massa, hematoma, abscesso, o A de anatomia, acesso. Então, aquele paciente que tem ou enfisema subcutâneo, uma infecção ali bem no local onde você iria acessar, edema, enfim, alguma coisa que dificulte ali o seu acesso no local. R de radiação ou outra deformidade, fibrose também pela alteração anatômica. E T de tumor, que esteja ali ou fazendo uma distorção anatômica ou impedindo o acesso por estar na frente ali. Então, agora a gente vai entrar especificamente na sequência rápida de intubação. É a técnica de escolha para via aérea na emergência. Por quê? Porque, diferente da via aérea do anestesista, lá no centro cirúrgico, lá é um ambiente controlado, então o paciente normalmente passou por uma avaliação pré-anestésica, dentro do possível está em jejum, não sei quando é uma cirurgia de emergência, né? Então tem todo um controle maior. Normalmente, na emergência, a gente costuma brincar que ninguém sofre acidente de em jejum. Normalmente, se vai sofrer acidente, acabou de sair do lanche, comeu um x-tudo, 2 litros de coque, enfim. O paciente geralmente está com o estômago cheio. Então, essa técnica é para reduzir complicações relacionadas ao procedimento, ou seja, tentar minimizar broncoaspiração. Então, o que ela consiste? Consiste numa otimização mais pré-oxigenação. A nossa intenção nela é evitar o uso da ventilação bolsa-válvula-máscara, ou seja, evitar usar o ambu. Então, quer dizer que eu não vou usar? Não. Na emergência, a gente só usa o ambu. Se você conseguir fazer uma boa pré-oxigenação, você só vai usar o ambu mesmo, apertar, usar a pressão, a ventilação com pressão positiva, se teve falha na laringoscopia e você vai ter que fazer uma ventilação de resgate para uma segunda tentativa, por exemplo. Então, na sequência rápida de intubação, a gente objetiva inconsciência mais a paralisia muscular. Então, o que a gente usa? Sedativos mais bloqueador neuromuscular, isso te garantindo condições ótimas de laringoscopia. Veja que não tem pré-tratamento, é o sedativo mais o bloqueador neuromuscular. Quando a gente fala em sequência rápida de intubação, a gente fala nos 7 P's da intubação. Então, o primeiro P seria a preparação, ou seja, preparar o seu cenário ali. Então, monitorizar o paciente, ter os seus planos de resgate. Se não tiver isso, tem uma máscara laríngea, tem um buge. Então, você ter ali seu plano B, seu plano C, testar os materiais, o tubo, testar material de aspiração, laringo, preparar as medicações, já as dosagens, garantir 2 acessos pérvios de preferência. O segundo P, da pré-oxigenação. Para mim, junto com o posicionamento, esse são os 2 passos mais importantes. Aqui vai fazer toda a diferença entre você ter uma laringoscopia tranquila ou ser aquele sufoco. Então, qual é o nosso objetivo na pré-oxigenação? É garantir um tempo de apneia segura, essencial para o nosso objetivo lá de não ventilar. Então,
você pré-oxigenando o paciente bem, você vai para a laringoscopia sem ter que fazer pressão positiva. E como que a gente faz essa pré-oxigenação? Garantindo a desnitrogenização. Então, a gente faz uma reserva de oxigênio através da desnitrogenização. No ar ambiente, a gente tem 80% aí é nitrogênio. Então, quando a gente faz essa pré-oxigenação, a nossa intenção, lembra que no ar ambiente é 21% O2. Quando a gente faz essa pré-oxigenação, a nossa intenção é tentar desnitrogenar e fazer essa reserva de oxigênio. Então, um ponto importante, que a capacidade de armazenamento de oxigênio é maior com o paciente sentado do que deitado, principalmente em obesos, gestantes de terceiro trimestre, que eles têm tendência a ter uma queda de saturação mais significativa. E aqui um gráfico que eu gosto bastante, que a gente sempre se surpreende. Quando você pré-oxigena bem um paciente, um adulto previamente saudável, aqui 70 quilos, olha quanto tempo ele demora para cair abaixo de 90. Quase 8 minutos. O que isso significa? Quando você faz uma boa pré-oxigenação, uma boa desnitrogenização num adulto previamente saudável, você teria 8 minutos para ficar na laringoscopia. Normalmente a gente pensa em intubação, meu Deus do céu, uma corrida contra o tempo, vamos lá e aquele sufoco, colocou o laringo e já começa a contar a saturação. Não, a intubação é um momento para você curtir, tranquilo. Se você pré-oxigenou bem, vai entrar com o laringo, procurar a sua imagem ali, procurar epiglote, passar com calma. Então, assim, você tem um tempo. Claro, quando a gente fala, por exemplo, num adulto obeso, esse tempo já diminui ali para um pouco, praticamente 2 minutos. Na criança, também esse tempo diminui ali para praticamente 3 minutos. Paciente não tão saudável, 5 minutos. Um caso que, mesmo fazendo uma pré-oxigenação boa, a gente tinha bastante dificuldade, e aí sim era uma corrida contra o tempo, é nos pacientes COVID, que eles têm pouca reserva. Por mais que você ficasse pré-oxigenando por um tempão, estava saturando 100%. É impressionante. A gente laringoscopava e a saturação já começava a cair. Era um paciente que a gente não conseguia, parece, fazer essa desnitrogenização e aumentar a reserva de O2. Mas, na grande maioria dos casos, quando você faz uma pré-oxigenação correta, você garante esse tempo de apneia segura muito maior, e não aqueles 10, 15 minutos que parece um sufoco. Quando a gente fala de pré-oxigenação, ventilação, a gente tem que falar de como acoplar, como segurar essa máscara. Então, é a técnica do Say-Way. Isso tanto para pré-oxigenar, lembra que a gente falou, eu falei que tinha um outro tipo de técnica, que daí não é a sequência rápida de intubação, que é a sequência atrasada de intubação. Por exemplo, aquele paciente que chegou muito hipoxêmico, está agitado por conta da hipóxia, ele não deixa a máscara para oxigenar, não tem jeito. Você pode fazer uma ketamina numa dose baixa, para você deixar ele mais sonolento, para conseguir pré-oxigenar. Às vezes aí até na VNI, você pode conectar ele na VNI. Aquele paciente que às vezes chegou saturando 85% com O2 15 litros e não dá conta e não sobe, está agitado e tira a máscara. Quando você faz essa dose baixinha de ketamina, que ele dá essa desligada, você conecta na VNI, você consegue fazer uma pré-oxigenação correta e subir essa saturação lá para 99, 98 e pode, assim, fazer uma laringoscopia mais tranquila. Ah, não consigo conectar na VNI. Então, um bom acoplamento da máscara ali para você fazer essa ventilação também é importante. Ou mesmo, laringoscopei, não consegui, vou ter que fazer ventilação de resgate. Se você não tem essa vedação correta, você não consegue fazer esse resgate correto. A gente tem duas técnicas principais, que é a técnica do C e o E. Qual que é o objetivo dessa técnica?
Com esses dois dedos, você empurra a máscara contra o rosto do paciente para fazer essa vedação, e com os outros três, você faz a elevação da mandíbula para abrir a via aérea. Uma outra forma, quando você fica muito tempo assim, é muito desconfortável, principalmente para mulher, tem mão menor. Inclusive, eu tô com a mão aqui toda doída de um sufoco que a gente passou na terça lá na UTI. Quando você fica com a mão assim, você fica, sei lá, 1 minuto ali, parece que ela já endureceu. Uma outra técnica é a gente usar a região tenar da mão. Então, a gente pega essa região na máscara e os outros dedos a gente usa para abrir a via aérea. Claro que sempre existe as suas exceções. Esse paciente mesmo de terça-feira era um paciente que tinha todos os preditivos para ventilação difícil. Na verdade, até eu tinha foto aqui, mas acabei esquecendo de colocar na aula. Ele foi uma extubação acidental, o enfermeiro estava passando a sonda e acabou tracionando o tubo. Então, foi uma via aérea que a gente foi forçado a agir. Quando a gente chegou lá, já estava hipossaturando, sem o tubo, a gente teve que fazer ventilação de resgate e a gente não conseguia vedar bem. A gente foi em 3 pessoas para fazer essa vedação da máscara. Então, eu tenho a foto de 6 mãos no rosto do paciente, 2 elevando, abrindo a via aérea, 2 aqui e 2 aqui, porque só uma não dava conta. Outra técnica, nesses pacientes muito hipoxêmicos, é a oxigenação apneica. Na verdade, cada vez mais vem se utilizando justamente para aumentar o tempo apneico ali, aumentar o tempo de apneia segura. O que é isso? Você oferece oxigênio durante esse período apneico. Você conecta, então, no catéter nasal de 5 a 15 litros por minuto. Inicialmente, antes do paciente ficar sedado, você deixa o tanto que ele tolerar. Depois que você sedar, você pode ligar 15 litros por minuto. Ah, mas 15 litros não vai ficar desconfortável? Sim, ele está sedado, por isso aumentou 15 litros. A nossa intenção é ter um fluxo de oxigênio enquanto você faz a laringoscopia. Ou seja, enquanto você está fazendo lá a pré-oxigenação, já deixa um catéterzinho. Tirou, foi para a laringoscopia, ficou com um catéter ali. Durante a sua laringoscopia, você está ofertando uma quantidade de oxigênio para esse paciente. Então, aumentando esse seu tempo de apneia segura. A gente fazia muito isso nos pacientes COVID, que é aquele paciente que quase não tem reserva, que eu falei que por mais que você fizesse uma pré-oxigenação boa, é o paciente que acabava despencando a saturação e não tinha jeito. Então, a gente usava essa oxigenação apneica nesses pacientes para tentar aumentar esse tempo de apneia segura. Voltando para os 7 P's da intubação. Então, a pré-intubação, a otimização, que a gente falou lá da via aérea fisiologicamente difícil. Então, você compensar o paciente antes de expor ele ao procedimento, seja compensar a hemodinâmica, como uma expansão volêmica, uma transfusão, uma droga vasoativa, dentro do possível ali, né? Não atrasando, o que não for atrasar muito o procedimento, mas você otimizar ele. Ou seja, da parte respiratória, que a gente falou da sequência atrasada, né? Fazer uma sequência atrasada para você conseguir pré-oxigenar esse paciente que estava mais agitado, seja com VNI, enfim. Paciente com pneumo hipertensivo, dentro do possível, se você puder drenar ele antes, é melhor, porque a partir do momento que você colocar a pressão positiva da ventilação mecânica, esse pneumo vai descompensar muito mais rápido o paciente. Ou mesmo um pneumo simples, mas maior, também, se possível, drenar antes, porque no momento que você colocar a pressão positiva, esse pneumo simples pode virar hipertensivo. Aqui, o quarto P, eu puxei ele para cima aqui, do posicionamento, que eu falei que junto com pré-oxigenação são os dois principais. Por que eu puxei ele para cima da paralisia com indução? O pessoal coloca lá embaixo, normalmente porque antes de sedar o paciente, ele se mexe e tal, e pode sair
da posição correta que você colocou. Mas o ideal é esse posicionamento, você já começar lá na preparação. Quem já me viu entubando um paciente, eu sempre que vou entubar o paciente, sempre que eu tenho, que eu não estou forçado a agir, que não tem outro jeito, sempre que eu tenho esse tempo, eu vou estar lá na cabeceira, olhando para ver se está alinhado. Por quê? Porque o posicionamento muda a escala de Cormack. Então, um paciente que era um Cormack 3, que você só enxergava epiglote, você pode virar um 2B, que você está enxergando aritenoide. Então, o posicionamento pode transformar uma via aérea difícil numa via aérea ok. O que a gente quer com esse posicionamento? A gente quer alinhar os eixos oral, faringe e laringe. Lembra que eu falei lá no começo, na anatomia? O que a gente faz com essa para posicionar? Então, faz a flexão da coluna com a extensão atulantoccipital, com o objetivo de alinhar o meato acústico externo com o externo do paciente. Nós normalmente gostamos de entubar, nós, quando eu falo emergencista, entubar em rampa, que a gente fala. Então, a gente puxa o paciente quase para fora da cama ali e eleva a cabeceira. Pode ver aqui, aqui, ó, o paciente obeso, sem nenhum preparo. Onde está o meato acústico? Então, você não ia, para você enxergar ali, esse ângulo ia ficar aqui. Como que você ia fazer isso aqui com o laringoscópio? Então, acaba dificultando. Quando você coloca ali o coxim em rampa, você consegue alinhar aqui o meato acústico externo com externo. Igual aqui, que a gente faz em rampa, normalmente erguendo a cabeceira do paciente. Nosso objetivo é alinhar. Só lembrar em pacientes, em bebês, né, que o coxim é subescapular, porque nessa de alinhar também, o bebê, ele normalmente tem a cabeça desproporcional, maior que o corpo. Então, fica caído. Você vai pôr esse coxinho infraescapular nele. Vamos para o quinto P, então. Paralisia com indução. Aqui a gente vem falar dos fármacos. Os dois principais fármacos que a gente tem é o etomidato e a ketamina. Etomidato saiu um novo estudo que a gente já conversa, mas mesmo assim ele continua entre os nossos dois melhores fármacos. Por quê? Um fármaco ideal ali que a gente precisa. O início de ação rápido, que mantenha um drive, então aí a ketamina sai na frente, e que tenha uma estabilidade hemodinâmica. Então, o etomidato, ele tem o início de ação rápido, de 15 a 45 segundos, uma duração de 3 a 12 minutos. Ele é um hipnótico sem atividade analgésica. Ele tem uma estabilidade hemodinâmica, mas volto a falar, em paciente idosos ou pacientes chocados previamente, é até ideal fazer metade da dose nesse paciente idoso, porque mesmo esses medicamentos cardioestáveis pode sim descompensar mais e piorar a instabilidade. O etomidato, ele é categoria C na gestação, e o ponto questionável dele, o ponto negativo, era a supressão adrenal que ele faz, mas existem muitos estudos que não conseguiu se comprovar que se a dose de uma única dose para indução, se já seria suficiente para causar essa supressão. Normalmente, essa supressão está relacionada ao uso prolongado na UTI do etomidato para sedação. Então, o etomidato é 0,3 miligramas quilo, a dose em ml, então ficaria 0,3 vezes o peso dividido por 2. A ketamina, a gente tem as ampolinhas com 2 ml e as de 10 ml. Então, 1 a 2 miligramas quilo, a dose em ml ficaria 2, né? 1 a 2 vezes o peso dividido por 50. Aquela dose que eu falei para a sequência atrasada de intubação pode ser de 0,75 a 1 miligrama quilo, dependendo se for idoso ou não. Então, a ketamina, início de ação de 45 a 60 segundos, duração de 10 a 20 minutos,
Ela é a única que causa analgesia, anestesia e amnésia. Ela é um medicamento estável, hemodinâmico, e o ponto muito positivo dela, mantém drive respiratório. Por isso que ela é usada nessa sequência atrasada de intubação. Porque você seda o paciente, faz uma sedação leve, mas ele mantém o drive respiratório. Você conecta na VNI e você consegue fazer essa pré-oxigenação dele. Ela tem um efeito broncodilatador direto. Era muito questionável se a ketamina podia usar com paciente com TCE, porque vai aumentar, vai fazer hipertensão intracraniana e tudo mais. Porém, o aumento da pressão intracraniana da ketamina é a custas da PAM, ou seja, ela aumenta sim a pressão intracraniana, mas por quê? Porque ela aumenta a pressão arterial média. Automaticamente, se ela aumenta a pressão arterial média, ela aumenta a pressão de perfusão cerebral, né? Então, porque a pressão de perfusão cerebral seria a pressão arterial média menos a PIC. Então, se ela aumenta a média, ela vai compensar aumentando a pressão de perfusão cerebral. Então, não, por mais que possa ter esse aumento, ela não causaria prejuízo porque ela faz esse aumento a custas da pressão arterial média. Ela não é recomendada em gestantes e um efeito colateral conhecido é das alucinações. Esse foi um estudo recente que saiu do etomidato, que a gente começou a questionar. Até então, ele e ketamina era igual, mas a gente começou a questionar o uso depois desse estudo. Só que é estudo com vários vieses. Porém, o que chamou atenção é que nesse estudo ele traz um número necessário para causar dano meio alto, 31. Mas foi um estudo com vários vieses, precisa de novos estudos aí para bater o martelo. Mas em contexto dos medicamentos que a gente tem, entre você usar um midazolam, por exemplo, e um etomidato, ele ainda assim é muito superior. Então, se você tem ketamina e etomidato, a gente está dando preferência para ketamina. Mas, em contexto de você ter outros medicamentos e etomidato ainda assim é a preferência. Outras drogas, então, o propofol e o midazolam. Propofol, a dose é 1,5 miligrama quilo, então em ml 1,5 vezes peso dividido por 10. O início de ação tem de 15 a 45 segundos, a duração de 5 a 10 minutos. Ele é um hipnótico sem atividade analgésica. É um broncodilatador, diminui PA e faz vasodilatação e depressão miocárdica. É a escolha nas gestantes, é categoria B. Ele pode fazer uma mioclonia leve e uma tromboflebite. E o midazolam, que a gente só vai usar quando a gente não tiver outra opção, 0,2 a 0,3 miligramas quilo, então 0,3 vezes o peso dividido por 5. O início de ação dele é de 60 a 90 segundos, duração de 15 a 30 minutos, ele faz sedação, amnésia e hipnose, faz uma diminuição da resistência vascular sistêmica e uma depressão miocárdica, e ele é categoria D em gestante. Então, ele a gente só vai deixar se a gente não tiver outra opção. Ah, eu só tenho ele, o que eu faço? Faz uma boa otimização antes do procedimento, porque esse paciente vai chocar. Não, não, mas ele está com PA 140, tá tranquilo. Deixa uma nora diluída e já pede uma PA logo depois do procedimento, que esse paciente vai chocar. Falando dos bloqueadores neuromusculares, a gente tem o despolarizante e não despolarizante. Então, o despolarizante, a succinil, é 1,5 miligrama quilo. O início de ação dela é 45 segundos e uma duração de 6 a 10 minutos. Ela é categoria C na gestação. Ela não tem antídoto. O que seria um bloqueador ideal? Que tivesse um início de ação rápido, uma duração pequena e tivesse antídoto. O nosso ponto negativo aqui da succinil é que ela não tem antídoto. Ela pode causar as fasciculações, que normalmente a gente espera essas fasciculações para saber que o paciente está bloqueado, né? Pode causar uma hiperpotassemia, bradicardia, trismo e espasmo do masseter. No paciente grande queimada, então ela é contraindicada e tal.
No momento da queimadura, não é, tanto no paciente neurológico, quanto no paciente grande queimado, ela é contraindicada a partir do terceiro dia do evento. No momento, não é contraindicada, mas se é um paciente grande queimado e chegou para você, não foi entubado lá, mas acabou piorando por outro motivo, enfim, você está ali no quinto dia pós-queimadura dele, você vai entubar, se possível, não usar a succinil é melhor. No paciente que você já sabe que ele está com uma hiperpotassemia, independente da causa, ele estava internado, você já sabe que ele tem uma hiperpotassemia, você vai evitar a succinil. Outro bloqueador que a gente usa também é o rocurônio, que é 1 mg quilo. Ele é, então, não... Ele é bloqueador não despolarizante, ele tem uma iniciação em torno ali de 60 segundos, uma duração de 40 a 60 minutos. Esse é o ponto negativo dele, né? Ele não faz as fasciculações, que na succinil a gente normalmente espera ter as fasciculações para saber que está fazendo efeito e começar o procedimento. Ele é uma categoria B na gestação e o ponto positivo dele é que ele tem antídoto. E vamos lá para os dois últimos P's da sequência. Então, posicionamento com comprovação. O que é isso? É você visualizar o tubo passando pelas cordas vocais, você perceber a condensação ali no tubo, confirmar com a ausculta pulmonar, confirmar com raio-x, com ultrassom. Qual que é o nosso padrão ouro para ver se esse tubo está bem posicionado? Capnografia. E o pós-intubação, que é junto ali, né, com comprovação, enfim, você vai fazer a fixação do tubo, manejo hemodinâmico, sedação, ventilação, enfim. Para comprovar que esse tubo tá ok. Como que a gente pode ver? Então, o raio-x, aqui você consegue ver, ele tá seletivo aqui para o pulmão direito. Aqui ele está levemente seletivo, mas o que chama atenção é outra coisa aqui, né? Que não deveria estar aqui. E aqui a nossa capnografia. Então, a capnografia em forma de onda, quando o paciente está bem entubado, ela vai fazer a onda certinha, quadrada. Porque é a expiração do CO2. Quando esse tubo está no esôfago, ele pode até começar com uma onda alta, mas vai aos poucos diminuindo, diminuindo, porque não tem essa expiração. Uma coisa que emergencista gosta e não fica sem, né? Como confirma, outra maneira de confirmar a intubação, com o ultrassom. Então, a gente coloca o ultrassom linear na altura ali da traqueia e você vai avaliar se tem o sinal do duplo tubo ali. Então, o que não pode acontecer? O esôfago é uma luz virtual. Então, você só pode ter uma luz aqui. Então, aqui você vê a traqueia e vê aqui um sombreado do tubo na traqueia. Aqui tá ok. Aqui você vê duas luzes. Por quê? Porque o tubo está abrindo a luz virtual do esôfago. Então, se você coloca o ultrassom lá e você vê duas luzes, assim, um do lado da outra, é porque está uma intubação esofágica. Lembre, esôfago é uma luz virtual. Se ele está aberto, é porque tem alguma coisa abrindo lá. Beleza, passou ali, tá certinho, não tenho as duas luzes, então tá na traqueia. O que mais eu preciso ver? Vamos descer lá para o pulmão para avaliar o deslizamento pleural. Então, aqui a gente coloca no modo M, e quando existe o deslizamento pleural, tem esse artefato aqui, que a gente chama do sinal, né, da areia, da praia ali, que seria as ondas e a areia. Então, aqui tá ok. Nesse caso, por exemplo, esse aqui é específico de um paciente, por exemplo, com pneumotórax, mas eu quis trazer ele aqui justamente porque tem na mesma imagem, aqui a comparação. No contexto de pneumotórax, esse aqui seria o long point, né? Exatamente o lugar onde começa o pneumo.
Mas vamos considerar que esse lado aqui é o pulmão direito e esse lado é o pulmão esquerdo. O que está acontecendo de errado aqui? Será que na hora da intubação eu forcei muito e fiz um pneumo, fiz uma lesão traqueal, teve uma lesão aí de árvore traqueobronca, por isso o pneumo não está deslizando? Não. Em contexto de intubação, se você vê a ausência de deslizamento pleural, provavelmente é porque esse paciente está ventilando um pulmão só porque você seletivou ele. Então, esse tubo veio para o pulmão direito. Você está ventilando só esse pulmão. Esse aqui está atelectasiado porque não está, realmente não está tendo deslizamento pleural, mas não por um pneumo, não por ar. Lembre, esse sinal do código de barra não significa ar no espaço pleural, significa ausência de deslizamento. E essa ausência de deslizamento pode acontecer por alguma coisa ali entre as pleuras ou por não estar ventilando mesmo, ou seja, não tem o movimento do pulmão, por isso que não vai ter o deslizamento. Quase acabando, gente. Quando a gente fala de via aérea imediata, é aquele caso que você é forçado a agir. Então, é aquele paciente inconsciente, não responsivo ou em parada cardiorrespiratória, com necessidade do manejo imediato da via aérea. Então, você vai fazer ventilação, bolsa, válvula, máscara ou mais algum outro método de oxigenação e, se o paciente estiver sem pulso, você vai seguir manejo de via aérea conforme a TLS, não vai fazer medicação nenhuma e vai, se conseguir, se for possível, ventilar sem via aérea definitiva, ok, se precisar, ou, né, enfim, conforme a avaliação, vai realizar a intubação sem uso, sem auxílio medicamentoso. No paciente com pulso, a gente está falando daquele paciente com pulso, mas não responsível, inconsciente, ou seja, aquele paciente preparado. No algoritmo de via aérea imediata, você vai entubar imediatamente, sem ajuda farmacológica. Se você for esperar esse paciente crítico, se você for esperar para fazer a medicação, um paciente que está muito instável, a medicação pode instabilizar ainda mais. Você não vai conseguir em tempo entubar. Provavelmente esse paciente vai evoluir para uma PCR antes. Então, aqui é uma imagem do da nossa grande referência em via aérea, que é o WALS, do manejo da via aérea falha. Então, se você não conseguir manteve a oxigenação, tentou entubar, conseguiu, ok, não conseguiu, veja que aqui ele não está falando nada de medicação. Você fez a oxigenação e já foi para a intubação. Não conseguiu, você pode ir direto para uma succinil em contexto de paciente pré, entre aspas, parado. Agora, sobre os dispositivos extraglóticos. A gente tem os dispositivos retroglóticos, que seria o principal exemplo aí, o Combitube. Então, ele vai lá no esôfago, insufla um balãozinho no esôfago, outro aqui na laringe, na faringe, e o dispositivo supraglótico, a máscara laringe, né? Ela tem várias gerações. Essa aqui, a Egel, ela, quando entra em contato com a mucosa ali, com a saliva, ela faz uma dilatação e meio que se adapta à anatomia ali, é uma das mais modernas aí. O que é importante falar? Máscara laríngea não é sinônimo de, não consegui entubar, vou passar máscara. Pelo contrário, hoje cada vez mais vem se falando principalmente em pré-hospitalar, em contexto de acidente e tudo mais, você passar uma máscara laríngea, tirar o paciente ali do contexto imediato, para depois ir atrás de uma via aérea definitiva. Eu gosto de contar um caso que a gente foi buscar, não lembro se foi Lindo Oeste, se foi Capitão, que o médico da origem mandou muito bem. Era uma paciente que não tinha nenhum preditivo de via aérea difícil, mas que ele foi entubar e ele não conseguia, ele visualizava, mas não passava. O que ele fez?
ele tinha a máscara laríngea própria dele, não do município própria dele. Enquanto alguém foi buscar lá, ele fez uma crico por punção para manter a ventilação da paciente, porque ele não conseguia oxigenar com bolsa válvula máscara, e passou a máscara laríngea. Quando eu cheguei lá, a paciente estava estável, redondinha, de máscara laríngea. Depois, conversando com a família, ela tinha ido, naquele contexto, por um AVC. Mas depois, conversando com a família, descobriu que a paciente tinha ficado internada, vários dias na UTI, aí, então possível mesmo uma estenose. Mas veja como a máscara laríngea aí ajudou. É uma paciente que tem uma via aérea difícil e que o risco de ter uma complicação em contexto de manejo de via aérea é muito alto e até evoluir para uma parada, e que por ter a máscara laríngea, a paciente ficou redondinha e estável. E, por fim, não menos importante, falar da via aérea cirúrgica, a crico. Então, primeira coisa, você vai palpar ali, você vai segurar com esses 2 dedos para estabilizar a traqueia, vai palpar a membrana cricotireoide com um dedo indicador, essa mão mantém para estabilizar, você faz um corte longitudinal na pele. Depois, na membrana, você vai fazer um corte transversal. A partir do momento que você furou a membrana é bem esse espacinho embaixo da cartilagem tireoide ali, né? Essa maior. Tem um espacinho que você aperta e dá um ruim ali. Se vocês quiserem testar em vocês, é bem nesse espacinho ali que se aperta e dá uma engasgada. A partir do momento, então, que você fez esse corte na membrana, a partir do momento que você entrou na luz, você não tira mais nada dali. Você só vai tirar o bisturi dali se você tiver um bugie, quando o bugie passar ou quando a pinça passar, porque em contexto de emergência, imagina, sangue e tudo mais, se você tira ali, para você achar, é muito difícil. Então, o risco de fazer falso trajeto é muito alto. Então, a partir do momento que você cortou a membrana, você sempre mantém alguma coisa na luz. Você vai afastar e passar ou um tubo 6 ou uma lâmina ali de tráqueo e conectar na ventilação normal. Um paciente pediátrico, a gente não faz via aérea cirúrgica, a gente dá preferência por via aérea de punção, justamente pela fragilidade ali e risco de lesões maiores. E, quando possível, lembre, a via aérea de emergência é a crico, a tráqueo é um procedimento eletivo. Então, não, eu sou cirurgião, já vou fazer uma tráqueo aqui. Olha, por mais que você é muito rápido, olha o tempo. Se você está fazendo crico, é porque é um paciente que está numa situação muito extrema, ou nino, ou consegue ventilar, mas já tentou tudo de qualquer jeito, entubar, não conseguiu, então numa situação muito extrema. Poucos minutos que você perde a mais para tráqueo já pode ser o suficiente para complicar aí, evoluir para PCR, enfim. Gente, por hoje é isso. Estou abertas aí a perguntas, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa. Obrigada. Dé, obrigada pela tua aula. Pessoal, tem alguma dúvida? Podem colocar aqui no chat ou podem abrir o microfone. Nada de dúvida, gente? Pode colocar aqui no chat ou colocar lá depois no grupo também. A Débora responde. A Lula falando muito boa aula, muito boa mesmo. Eu já tinha assistido essa aula, né? Mas cada vez eu aprendo mais um pouquinho. Obrigada. Então vamos encerrar. Dé, muito obrigada pela tua aula, pela tua disponibilidade, excelente mesmo. Se alguém tiver alguma dúvida, Imagina. gente, pode colocar lá no grupo do Whats, tá? Aí a Débora, eu mando para ela, ela responde lá também. Então vamos encerrar. Débora, obrigada. Um beijo, obrigada Beijo. mesmo, de coração Obrigada, pela gente, pela disponibilidade. presença. Boa Boa noite, noite. pessoal. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau.